Olá, meu nome é Wesley Gabriel. Vou estar falando um pouco sobre dispositivo de memórias e vou apresentar minha atividade contextualizada da matéria de arquitetura de computadores e lógica da programação. A memória do computador é um circuito eletrônico com compartimentos que guardam dados temporários ou permanentemente para serem processados posteriormente. Nessa apresentação, veremos os tipos de memória, suas funções e hierarquia com base em seu funcionamento. Vou falar um pouco da tipologia das memórias. A memória primária tem como sua principal função conter as informações necessárias para o processador num determinado momento. Sem elas, o computador não pode funcionar. As memórias secundárias. Sua informação precisa ser carregada na memória primária antes de passar pelo processador. O computador não precisa estritamente dela para funcionar. Elas geralmente são não voláveis, permitindo assim guardar os dados permanentemente. Memórias terciárias. São parecidas com a secundária, só que as terciárias dependem das operações de montagem, como discos ópticos e faixas magnéticas. Memórias voláteis são as que requerem energia para manter a informação armazenada. São fabricadas com base em duas tecnologias, dinâmica e estática. A memória estática não necessita de análise ou ser carregada a cada momento. É fabricada com circuitos eletrônicos. Só guardam informações enquanto recebem alimentação. Memórias não voláteis guardam a informação mesmo quando não recebe alimentação, como por exemplo a memória ROM e a memória flash. Bom, vou falar agora sobre os tipos de memória e suas funções. A primeira é a memória RAM, que significa Random Access Memory. A memória RAM é responsável por dar agilidade e velocidade no funcionamento do sistema. Sem ela, qualquer programa e aplicativo iria funcionar muito lentamente. Existem três critérios fundamentais que devemos saber sobre memória RAM e como ela irá te servir. A primeira é a capacidade, que é medida em gigabytes e indica quantos arquivos temporários ela pode armazenar simultaneamente. A segunda é o clock de memória ou frequência. É medido em megahertz, indica a velocidade na qual a memória RAM trabalha nos arquivos temporários. E, por último, DDR, é acompanhado de um número, indica a geração da placa da memória RAM. Quanto maior, mais moderna é a peça. Bom, agora eu vou falar um pouco da memória RAM. É uma memória apenas de leitura, permitindo que seja gravado dados uma única vez, não sendo possível apagar ou editar nenhuma informação, somente acessar a mesma. A ROM é utilizada para armazenar firmwares, pequenos softwares que funcionam apenas no hardware para o qual foram desenvolvidos e que controlam as funções mais básicas do dispositivo. A BIOS de um computador é um exemplo de memória ROM. Bom, vou falar agora sobre a DRAM e a SRAM. A DRAM é a sigla em inglês para Dynamic Random Access Memory. Significa que ela precisa que a informação seja atualizada o tempo todo para que permaneça armazenada. E a SRAM, que significa memória de acesso randômico estática, consegue manter os bytes mesmo sem atualização contínua, perdidos somente após a interrupção da fonte de energia. Vou falar um pouco sobre DIP, SIM e RIM. Primeiro, a memória DIP. Ela vinha embutida na placa-mãe e servia para auxiliar o processador e armazenar uma quantidade muito pequena de dados. A memória SIM é um modelo que tem os chips de memória em apenas um do lado do módulo. A memória RIM é basicamente o mesmo, porém opera com 64 bits ao invés da SIM, que opera em 32 bits. Agora eu vou falar as diferenças de DDR, DDR2, DDR3 e DDR4. Com a evolução dos processadores, as fabricantes tiveram que bolar um jeito de criar memórias que pudessem atender à demanda de processamento. No ano 2000 surgiu o DDR. Muita gente acabou chamando elas apenas de DIMM, pois eram a principal característica que as diferenciava das antigas memórias. Essas tinham 184 contatos metálicos. Em 2003 foi lançada a memória DDR2. Elas tinham 240 pinos que garantiam a comunicação com a placa-mãe. O módulo do tipo DDR2 transmite 4 dados por ciclo de clock, o que permite, na teoria, que a velocidade de transmissão dobre, se comparado com a memória DDR. Com a memória DDR3, a vantagem está no clock elevado e nas taxas de transferência superiores. A latência dessas memórias é maior que as de DDR2. O ganho de desempenho da DDR3 não chega a ser o dobro do que se obtém com módulos do tipo DDR2. A memória DDR3 tem 204 contatos. Já a memória DDR4 opera com os valores entre 2.133 MHz e 4.266 MHz. Na prática, esse número indica uma capacidade maior de realizar transferências de dados de maneira simultânea, o que é fundamental quando se trata de execução de softwares que requeiram maior capacidade de processamento. Aqui vemos um exemplo do quanto as memórias da DDR evoluíram. Podemos ver a taxa de processamento das memórias de DDR4. O HD, ou chamado disco rígido, é uma memória não volátil, o que significa que as informações são mantidas mesmo após o aparelho ser desligado. Por isso, o componente é usado para armazenar arquivos, programas e o próprio sistema operacional, sendo empregado principalmente em desktop, notebooks, all-in-one ou servidores. O SSD é um dispositivo formado por circuitos integrados e seu interior não há partes móveis, o que torna absolutamente silencioso, mais rápido e menos propenso a danos físicos do que o HD. A maior parte dos SSDs atuais armazena os dados em células de memória flash, que também são do tipo não volátil. Bom, vou falar um pouco da hierarquia das memórias.
começando pelo registrador, que é a memória dentro da própria CPU, que armazena em N bits. Os registradores estão no topo da hierarquia de memória, sendo assim um tipo de memória mais rápida e financeiramente mais custosa. A memória cache tem o objetivo de guardar dados, informações e processos temporários acessados com frequência, e assim agilizar o processo de uso no momento em que são requisitados pelo usuário. A memória principal é a memória RAM, que é responsável a dar agilidade e velocidade no funcionamento do sistema. As memórias secundárias são o HD ou SSD, responsável por processar os dados secundários do sistema. Bom, minhas considerações finais são que a tendência da tecnologia é sempre evoluir, e com isso as memórias e outros componentes que fazem parte de um todo é se desenvolver conforme o dia a dia exige, seja em velocidade ou processamento de dados. Podemos ver claramente o quanto as memórias influenciam no funcionamento de um computador, e a vida diária exige isso, rapidez e fluidez, para cada vez mais facilitar a vida do ser humano.